Oi, meu nome é Isabelle, eu sou estudante de Biomedicina e esse é o EmbrioCast. No episódio de hoje eu vou falar sobre o ciclo menstrual, que é um evento diretamente ligado com a fertilidade feminina e acontece principalmente por conta das ações hormonais. O ciclo hormonal feminino é uma série de mudanças mensais sofridas pelos órgãos reprodutores femininos, e esses eventos são induzidos por hormônios. Esse processo acontece para preparar o corpo da mulher para uma possível gestação. Nele está envolvido principalmente atividades do hipotálamo, hipófise, ovários e do útero. O ciclo menstrual se inicia no primeiro dia da menstruação e vai até um dia antes da próxima. Pode variar de 21 a 35 dias, sendo esse considerado um ciclo regular. Ciclos mais curtos que isso ou mais longos são chamados de irregulares. Em média, cerca de 10 a 15% das mulheres possuem um ciclo quase que regularmente de 28 dias. A menarca é a primeira menstruação que acontece na puberdade e cessa por completo na menopausa. Quando o sistema nervoso central recebe a informação de que iniciou a puberdade, o hipotálamo aumenta a liberação dos hormônios gonadotróficos ou hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH. Esse aumento faz com que a hipófise inicie a produção de dois principais hormônios, o hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Eles agem nos ovários e estimulam a produção de estrogênio e progesterona. O ciclo menstrual é dividido em fases e ciclos, que se sobrepõem e interagem entre si. O ciclo ovariano passa pelas fases folicular, ovulatória e lútea, que permitem a maturação e liberação do óvulo. O ciclo uterino passa pelas fases menstrual, proliferativa e secretora, que age no útero preparando o endométrio para uma potencial fertilização e gravidez. Na fase folicular do ciclo ovariano, os folículos são estimulados a se desenvolverem. Essa fase se sobrepõe à fase proliferativa do ciclo uterino, que prepara o revestimento do útero para a implantação do óvulo fecundado. O hormônio folículo estimulante, o FSH, é um hormônio hipofisiário responsável por essa estimulação folicular. No início da menstruação, ele começa a ser produzido, fazendo com que vários folículos cresçam progressivamente. E quando se tem um folículo dominante, ou seja, o maior entre aqueles estimulados, tem-se a diminuição de FSH e esse folículo maior começa a estimular a produção de estrogênio. E esse estrogênio estimula o crescimento da parede uterina. Na fase ovulatória, acontece um pico do hormônio luteinizante, que é o LH. Ele também é um hormônio hipofisiário e amadurece o óvulo para que ele possa romper a parede do ovário e ir para as tubas uterinas. O dia fértil é o dia de ovulação e geralmente está no meio do ciclo, cerca do 14º dia, se considerar um ciclo de 28 dias. Na fase lútea do ciclo ovariano, o folículo é transformado em corpo lúteo e o LH diminui sua concentração. Essa fase corresponde à fase secretora do ciclo uterino, na qual o endométrio se torna um ambiente nutricionalmente rico para a implantação do óvulo fertilizado. As células remanescentes do folículo dominante ficam no ovário e formam essa estrutura chamada corpo lúteo. Ela estimula a produção de progesterona, que passa por um aumento progressivo. Os níveis de estrogênio ainda continuam um pouco elevados e juntos acabam proporcionando um endométrio adequado para receber o embrião. Os níveis desses hormônios caem quando não se tem fecundação e o corpo lúteo forma um corpo albicans, que é uma massa cicatrical, e o revestimento endometrial se descama, o que significa o início da menstruação, a primeira fase do ciclo uterino, e tudo se reinicia. Se um óvulo for fertilizado, a gravidez será mantida por uma série de cascatas hormonais, e quando acontece a nidação embrionária, o hormônio HCG é produzido pelas células trofoblásticas, que são células embrionárias que darão origem à placenta. Esse hormônio mantém o corpo lúteo, que aumenta a produção de progesterona e de estrogênio por pelo menos 12 a 20 semanas, até a formação da placenta, que sustentará essa produção hormonal até o final da gestação. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Não esquece de seguir lá no Instagram, @embrio.cast, e me falar o que você tem achado e o que você gostaria de ouvir por aqui.